Informação interna: Flamengo tem brecha para contratar quinto reforço da janela. Saiu a resposta do David Washington. Vamos comentar sobre isso, vamos comentar também sobre o dia a dia do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu parceiro, minha parceira rubro-negra. Aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixou o like. Então toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo nessa terça-feira, mais um dia de folga no CT Ninho do Urubu, ainda tem amanhã também de folga e só na quinta o elenco rubro-negro se reapresenta ao CT Ninho do Urubu. Vale lembrar que na quinta-feira também tem a apresentação do Alexandro, galera. Isso mesmo, né? Vai falar lá o Alexandro, mais novo reforço do Mengão, beleza? Negócio é o seguinte, o Flamengo tem o pior retorno em 10 anos, minha galera. Até aqui, o Flamengo somou apenas 7 pontos no retorno do Campeonato Brasileiro. Essa é a pior marca desde 2014. Foi um levantamento feito pelo Mundo Rubro-Negro, considerando os 6 jogos imediatamente após a 19ª rodada. Então, gente, é um desempenho que não é normal no Flamengo. Independente das lesões, independente do calendário, porque isso, porque aquilo. Se você comparar o elenco do Flamengo hoje com o elenco do Flamengo de 2014, na realidade é que não tem comparação. E veja bem, em 2014 o Flamengo terminou o retorno com 6 pontos, né, na 6ª rodada do retorno. Em 2015, 18 pontos. 2016, 13 pontos. 17, 10. 18, 9. 19, 16 pontos. Esquece, mister. 2020, 13. 21, 11. 22, 14, Dorival. 23, 11. 24, 7 pontos. Então o desempenho do Flamengo no segundo turno é paupérrimo. O Flamengo é o 15º colocado no segundo turno, se você for pegar a tabela a partir do segundo turno. É um negócio de louco, assim, o desempenho, um negócio muito ruim, o desempenho realmente do Mengão. O Flamengo, ontem à noite, soltou uma nota oficial confirmando a saída do jogador Igor Jesus para a equipe do Estrela Amadora de Portugal. A transação vai render cerca de 2 milhões de euros ao Flamengo por 50% dos direitos econômicos do jogador. E aí, Igor Jesus se soma a André Luiz, Daniel Cabral, Peterson, Rafael Santos, Gabriel Noga, Verton, Gabriel Batista, Thiago da Silva e Otávio, né? E ainda tem a chance do Matheus Gonçalves. Se junta essa galera toda que é das categorias de base do Flamengo, foram formados nas categorias de base do Flamengo, entretanto foram negociados com o futebol português. O Flamengo nos últimos tempos aí que está se notabilizando por vender jogadores para o futebol português. Já são 10 e pode se tornar 11 se o Flamengo concluir a saída aí do Matheus Gonçalves. O árbitro Ramon Abate Abel relatou na súmula que o Gandula do Corinthians murchou deliberadamente a bola no jogo contra o Flamengo. E ele fala: expulsei do campo de jogo o Gandula Alessandro da Silva por retardar o reinício de jogo, murchando a bola que estava na sua posse, né? E não vai ter punição absolutamente nenhuma pro Corinthians. Se tiver punição, vai ser multa, aquela coisa toda, mas enfim, o Flamengo também não jogou bosta nenhuma, a gente vai ficar aqui chovendo no molhado, e aí todo mundo vai querer fazer essa situação. E se esse Gandula murchou, ele não tomou essa decisão sozinho, não. Você pode ter certeza que tem gente, ó, de cima que tá mandando fazer isso, porque ele não vai tomar essa decisão sozinho. Eu não tenho a menor dúvida disso. Vamos lá, pessoal. Alcaraz, olha que vergonha isso aqui. Alcaraz pode ser punido e desfalcar o Flamengo por até 6 jogos devido à expulsão contra o Corinthians. Por se tratar de uma agressão, o STJD irá julgar o meia argentino, podendo aplicar um gancho de 4 a 6 jogos de suspensão no jogador. Isso é um absurdo. Se o Alcaraz for suspenso, o Yuri Alberto tem que acontecer o quê com ele?
dá um chute, dá uma canelada no Wesley, sem ele estar esperando. Porque, por mais que o Alcaraz tenha agredido, ali, meu amigo, virou arranca-rabo. Ali tá todo mundo esperando tomar um soco, tomar uma cotovelada, ali tá todo mundo esperando. Agora, o Wesley com a bola, ele fazer isso com um companheiro de trabalho, o que vai acontecer com o senhor Yuri Alberto? E isso se confirmando, digo mais, vai se confirmar e se consolidar a fraqueza do Flamengo nos bastidores do futebol brasileiro. Sendo no STJD, sendo na CBF. Ele não tem que ser nada expulso, compra automaticamente e volta. O senhor Felipe Melo fez isso com um cara que estava trabalhando no jogo, não era nem jogador. Né? Não era nem jogador. Isso é um completo absurdo. Tava se defendendo ali o Alcaraz. E entrou bem no jogo. Pelo menos entrou um pouco perdido ali. Natural, tá sem entrosamento, mas entrou bem no jogo, tá? Rodrigo Dunche de Abranche, candidato da posição do Flamengo, da situação ali do Flamengo, candidato do Rodolfo Landim, né? A eleição do Flamengo 2024, no final do ano, foi ao podcast Januzzi e Abuse e falou o seguinte: é um oportunismo dizer que o sócio-torcedor do Flamengo não é bom. O sócio-torcedor do Flamengo é um sucesso, uma das maiores receitas do clube. O atendimento está dentro do padrão, mas é uma relação conturbada ao saque. Lógico que tudo pode melhorar. Tem que melhorar. Não, Dunche, me desculpa, mas o sócio-torcedor do Flamengo não é bom. O sócio-torcedor do Flamengo fosse bom, o Flamengo teria o maior número de associados, de sócios torcedores do Brasil, e nem isso o Flamengo tem. E já vive uma fase boa no futebol, lógico que tem ali, né, umas situações bem ruins, há muito tempo. E continua lá atrás perdendo até para o Internacional. Quem que o sócio torcedor oferece pro Off-Rio, por exemplo? Pro cara que não mora no Rio de Janeiro? Aliás, aquilo que poderia oferecer, que é o mínimo, na minha opinião, que é nos jogos do Flamengo, por exemplo, Flamengo e Bahia lá na Bahia. Flamengo vai lá e compra a carga de ingresso e vende pro seu sócio torcedor como prioridade. Aí pelo menos dois jogos, no caso, ele vai ter lá na Bahia, que é contra a Vitória e contra o Bahia. Mas o Flamengo não faz isso. O Flamengo vem fazendo isso um jogo ou outro. Vem ali flertando em voltar a fazer isso como fazia em 2019. Mas nem isso faz. Então como é que é bom o sócio torcedor do Flamengo? Não é bom. Não é bom. A receita do sócio torcedor tinha que ser ainda maior do que isso. E o Duns falou agora sobre o futebol. O Marcos Braz deu uma contribuição muito importante. As pessoas têm que reconhecer a importância. Só que tudo na vida tem um ciclo. O Marcos disse que vai sair e eu já aceitei. O Marcos vai estar com a gente, mas num conselho. Então não vai sair, né? O Marcos Braz ele pode sair do cargo de vice-presidente de futebol. Mas a partir do momento que ele está num conselho, que aliás já existe hoje, que é o tal do Conselho do Futebol, ele continua participando ali das decisões do futebol do Flamengo. Quando o cara sai do clube, ele sai do clube mesmo. Né? Então, também não sei se é bem por aí, beleza? Lohan foi apontado como um dos melhores meio-campistas da América do Sul. Estudo de estatísticas realizado pelo CS Football Observatory colocou o jogador na 6ª posição do ranking, galera. Cara, o Lohan é muito bom jogador. Você tem aí olheiros do Real Madrid, do Manchester United, do City, de todos os grandes clubes europeus de olho no Lohan. Mas a questão do Lohan, na minha avaliação pelo menos, é uma questão de maturidade, de tomada de decisão dentro de campo. Soltar a bola mais quando tem que soltar. De repente não dá um drible de efeito, porque é muito bom jogador o Lohan. Agora, será que ele vai evoluir isso nas mãos do Tite? Fica a pergunta aí. De repente a gente tem até um talento que está sendo subaproveitado. Por que antes o Lohan jogava, agora o Lohan nunca entra? Preferem botar o Alan ali com o time perdendo, sendo que era para colocar na realidade jogadores ali que possam dar um passe, possa dar um chute, possa fazer um gol, né? E não bota o garoto em campo.
Realmente eu não consigo entender, beleza? Vamos lá, pessoal. Diego Lopes revela estratégia para vencer o Flamengo na Libertadores. Pedrão, mas pera lá. Quem é Diego Lopes? Diego Lopes tá aqui, ó. O ex-técnico do Peñarol, Diego Lopes, compartilhou suas expectativas para o confronto contra o Flamengo nas quartas de final da Libertadores. Ele enfatizou a importância do conhecimento do adversário e a preparação da equipe. E ele disse ao jornal El País: eles se reforçaram muito bem novamente. Porém, vai ser um jogo totalmente diferente porque é o mata-mata e já os conhecemos. Agora é outra história. O Peñarol é bom, é forte. Cara, pra mim tá claro aqui, com essa declaração, dizendo que mata-mata é diferente, o Peñarol, meu amigo, pra mim, vai descer-lhe a caixa de ferramenta no Flamengo, vai vir formar uma retranca absurda no estádio do Maracanã. O Flamengo vai ter que saber furar essa retranca, construir um placar, na minha opinião, de pelo menos 2-0 para ir com tranquilidade pro Uruguai. Porque da última vez que o Flamengo enfrentou o Peñarol no Maracanã, é bem verdade, o Flamengo não tinha esse time, o técnico era Abel, o Flamengo perdeu, gol do Viata. O Flamengo no ano de 1982 cai pro Peñarol numa semifinal de Libertadores, com gol de um brasileiro de falta, inclusive, né? Acho que era Jair, não tô lembrando aqui o nome do cara. Era pro Flamengo ter sido bicampeão da Libertadores, o Flamengo amassou, já li livros, já sei. Então assim, o Peñarol, apesar do time ser bem inferior ao do Flamengo, investimento bem inferior, contou com a contratação do Damian Soares agora, mas pelo que eu vi, não vai poder jogar Libertadores, porque já atuou pela Libertadores com o Botafogo, então ele não pode jogar com o Peñarol. O Peñarol é um time de camisa na Libertadores. O Flamengo também é, lógico, mas o Flamengo tem que tomar cuidado. Se entrar com o pé mole, se entrar jogando igual tá jogando, a nossa situação vai ficar realmente bem difícil, bem complicada. Vamos lá, pessoal. Flamengo enfrenta o Fluminense nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17. A CBF confirmou os jogos entre Flamengo e Fluminense nas quartas do Brasileiro Sub-17 para o dia 19 de setembro, na Gávea, às 3 horas da tarde, e a volta no dia 26 de setembro, no Vale das Laranjeiras, em Duque de Caxias, também às 3 horas da tarde. Felipe Luiz agora é técnico do Sub-20, mas lógico que a gente vai continuar passando as informações do Sub-17, da garotada aí também do CT Ninho do Urubu, beleza? Galera, ontem ali, por volta das 7 horas da noite, o jornalista André Hernan do portal UOL Sport trouxe a informação que o Chelsea aguardava apenas o ok do Flamengo para concluir o empréstimo do atacante David Washington, de 19 anos, que tem contrato com a equipe do Chelsea até o ano de 2020, até o ano de 2030, tá? Só corrigindo, até dezembro deste ano. O Flamengo queria empréstimo do jogador até dezembro desse ano. Os ingleses aceitaram pagar parte do salário do jogador desde que o Flamengo assumisse a outra parte. Ou seja, o Chelsea arcaria com 50% do salário do atleta e o Flamengo arcaria com os outros 50% do salário do atleta. O Flamengo também desejava a contratação desse atacante porque tá vendo que o Carlinhos não dá, gente. Gente, assim, todo respeito, ainda mais nesse time bagunçado. Se você tem um time organizado, arrumado, você bota o Carlinhos, pegou um time bagunçado, a situação fica pior ainda. E aí, cara, o André Rizek, um pouco mais pra frente, falou que o Flamengo estava por detalhes para acertar a contratação do David Washington. O jogador já havia aceitado todos os termos do clube e tinha muita vontade de jogar no Flamengo. Existia um clima de otimismo na Gávea para fechar com chave de ouro esse quinto reforço aí da janela de transferência do Flamengo, né? No entanto, o Vene Casagrande, que é um jornalista que está sempre por dentro das contratações que o Flamengo faz, notícia do mercado da bola, comentou no seu canal o seguinte: para mim, isso não passa de uma cortina de fumaça para esconder a péssima atuação do Flamengo diante do Corinthians. Falar de contratação faltando poucas horas para a janela fechar, não dá.
não tem tempo hábil. Bom, eu não sei se foi isso, mas a situação do David Washington, ela chega quando o Marcos Braz, ele fala com o Lula da Raça, que tem um canal inclusive no YouTube, né, o Homem é o Mengão, sobre a possibilidade de contratar mais um jogador e que esse jogador seria um atacante. E aí, poucas horas, poucos minutos, eu estava até me encaminhando para a Neoquímica Arena, sai a informação que o Flamengo queria contratar o David Washington. Então, assim, não sei se o Braz soltou isso já pensando que poderia acontecer uma derrota, porque foi antes do jogo, né? Então, foi cortina de fumaça, não foi? Enfim, foi antes do jogo. No entanto, meus amigos, a informação que sai é a seguinte: Chelsea veta empréstimo e Flamengo encerra a janela, calma, segura a onda, com 4 reforços. Rubro-negro tentava fechar a contratação do atacante ex-Santos nas últimas horas de janela de transferência, galera. O atacante de 19 anos quis muito vir ao Flamengo. O time inglês deu sinais que aceitaria, entretanto, mudou de ideia e vetou o negócio. A informação é do jornalista André Hernan, também do UOL Sport. O desejo do Chelsea era emprestar o jogador para o Rio Ave, de Portugal. Mesmo clube que tentou contratar o meia Matheus Gonçalves do Flamengo. O time londrino prefere que David Washington, revelado pelo Santos, continue no futebol europeu, pois enxerga que o atacante terá uma maior evolução. O Flamengo tinha a contratação como encaminhada. A divisão de salários entre os clubes estava quase concretizada, mas o Chelsea recuou nas últimas horas de abertura da janela. David Washington não esperava a postura do clube inglês e o pegou de surpresa, pois gostaria demais de atuar pelo Flamengo. Portanto, falando de janela internacional, com esse recuo do Chelsea, cara, o Flamengo não guarda boas recordações aí em relação a Chelsea, porque eu lembro de uma situação também que o Kennedy, ele estava emprestado ao Flamengo, ia ficar mais um tempo, o Flamengo, o Chelsea pediu o cara, ele voltou para lá, acabou que nem jogou lá direito, coisa e tal, voltou para... E aí, tem a questão do David Washington, né, que infelizmente nessa janela não virá para o Flamengo, beleza? O Chelsea recuou nas últimas horas, portanto, falando de janela internacional, o Flamengo tem Michael, o Flamengo tem Alexandro, que está trabalhando, né, vai estrear aí a partir da partida contra o Vasco, muito provavelmente. Tem o Alcaraz, que já está suspenso, e tem o Gonçalo Plata, que já saiu no bid, já pode estrear contra o Vasco. No entanto, o Flamengo ainda poderá contratar após o fechamento da janela. A janela de transferências do futebol brasileiro se encerrou ontem às 11h59. Mas mesmo que não consiga concluir qualquer negócio a tempo, o Flamengo e os outros times nacionais poderão inscrever novos atletas até o próximo dia 28 de setembro, com uma condição: que fossem agentes livres desde antes do fechamento do mercado. O regulamento da CBF permite novas inscrições por 26 dias após o período de transferência, ou seja, até o dia 28. Contudo, é obrigatório que o Flamengo é obrigatório que o fim do vínculo desse jogador com seus clubes, seja de qual país for, tenha sido oficializado antes do fechamento da janela. Caso contrário, configuraria como uma tentativa de burlar a regra e o Flamengo poderia até ser punido, galera. Então, a informação que se tem cara, o Carlinhos, assim, o Flamengo deve continuar no mercado aí atrás do atacante, DP já é ponta, já é uma situação bem difícil, e o David Washington babou de vez. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, Soluções de Negras.